Boa tarde para todo mundo que está presente. A gente espera que esteja todo mundo bem aí e acompanhando o evento aí do EduComp. A gente está na sessão técnica número 12, que é o ensino remoto, sessão técnica do EduComp, o Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, que está sendo realizado pela SBC, Sociedade Brasileira de Computação, através do Grupo de Interesse de Educação em Computação, o GIEC, que está sendo promovido aí para uma comissão especial de Educação em Computação, o SEDUCOMP. E esse evento está sendo sediado virtualmente pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. E assim como vocês já devem estar acostumados com as outras sessões, vocês podem interagir pelos comentários aqui no chat, né, fazendo as perguntas aqui no chat. À medida que for avançando aí a apresentação, a gente vai incluindo aqui, né, as perguntas a respeito dos artigos, e vocês podem também falar, né, usando esse recursozinho do botão do Google para levantar a mão. Estimulamos também as reações, né, para o pessoal saber que está sendo ouvido aí, né, temos aplausos aí, e a gente vai iniciar essa sessão, né, só reforçando aqui para os apresentadores que são apresentações de 10 minutos, e a gente reserva 8 minutos para a discussão do trabalho, né? O primeiro artigo a ser apresentado, ele é intitulado Ensino Remoto de Programação em Java para Estudantes do Ensino Técnico utilizando tablets, um relato de experiência. Certo? Então, não me apresentei, mas eu sou o Kiev Gama, eu sou o co-chair da trilha de relatos de experiência, junto com Fabiane Benito, sou da Universidade Federal de Pernambuco, e eu convido agora o nosso colega Claudiano Oliveira, né, também conhecido como Cláudio, para fazer a apresentação. Né, esse artigo ele é de coautoria também, junto com Carla Ilane Moreira Bezerra e Emanuel Coutinho. Por favor, Cláudio. Vou iniciar aqui o cronômetro e vou te avisar quando tiver faltando 1 minuto, tá bom? Vou compartilhando aqui a tela, espero que já estejam visualizando. Só me dá um retorno se estão visualizando alguma coisa. Ok, pessoal? Ok. Então, muito boa tarde, né? Me chamo Cláudio, mais conhecido como Cláudio, Claudiano Oliveira, né? Atualmente eu faço parte do ensino, da rede estadual de ensino profissional aqui do Ceará. Estou aqui para apresentar a vocês esse relato de experiência em ensino remoto de programação em Java para estudantes do ensino técnico utilizando o TAP, juntamente aqui com meus coautores, a Carla Bezerra e o Emanuel Coutinho, da Universidade Federal do Ceará, né, do campus Quixadá, e atualmente eu estou sendo professor da EP Antônio Rodrigues de Oliveira, do município de Pedra Branca. O ensino remoto ele não é algo tão recente, né? Já desde os tempos aí do rádio, que já se tinha ensino remoto, a presença do ensino remoto via o próprio rádio. E com a chegada da pandemia Covid-19, as instituições de ensino se viram na busca de novas estratégias, né, metodologias a se adaptar ao ensino remoto, a essa nova realidade. E as EEP, né, as quais possuem estrutura organizacional definidas em decreto estadual através do ensino médio integrado com o ensino profissional, né, o ensino técnico, possuem uma gama de cursos na área de computação, dentre eles o curso técnico em informática, né, cuja uma das suas propostas é gerar condições para o desenvolvimento de produtos de software, né, apoiado aí pela sua matriz curricular com as disciplinas nessa área. Para apoiar essas aulas, né, essas atividades, essas práticas, né, que visto que um curso técnico é voltado para a prática, nós temos o apoio de laboratórios de informática, né, com computadores, e também o suporte de ambientes de desenvolvimento integrados, ok? A linguagem Java é uma das linguagens mais utilizadas no mercado de desenvolvimento de software. E frente ao ensino remoto, né, e a adoção das EPs na utilização dessa tecnologia para as aulas de programação, alguns pontos foram questionados em relação a traçar estratégia frente à dificuldade de motivação dos estudantes, visto que até nas aulas presenciais os alunos eles têm essa dificuldade de compreensão dos conceitos de programação e se sentem até desmotivados. Outro ponto importante também seria como seriam essas aulas práticas no ensino remoto, certo? Frente a isso, nós temos uma política pública aqui no Ceará, né, que é o Ceará Educa Mais Conectividade, cujo um dos seus objetivos é disponibilizar a possibilidade dos alunos maximizar o ensino, o seu aprendizagem por meio de dispositivos móveis, o qual o Estado ele dá um tablet, né, e um chip para os alunos poderem estudar, né, acompanhar o ensino em casa.
Frente a isso, a gente poderia utilizar esses dispositivos móveis nas aulas de programação. Portanto, o principal objetivo desse relato de experiência, né, mostrar essa experiência dos alunos, né, do curso técnico informática da EP Antônio Rodrigues de Oliveira, com a utilização desses tablets para a prática da programação em Java, né, durante o ensino remoto, no ano letivo de 2021. Alguns trabalhos relacionados merecem destaque nesse relato de experiência. Strauss et al., em 2019, com seu artigo Ensinando Programação através de Dispositivos Móveis, através da metáfora de jogos, e o ensino de programação por meio de dispositivos móveis, a gente pode relacionar com o ensino da programação também com dispositivos móveis. Outro trabalho que a gente pode destacar aqui é de Pinheiro et al., em 2019, desculpa, por meio de atividades lúdicas para o ensino de programação em escolas públicas. Pinheiro, né, ele ofereceu oficinas de programação, levantando pontos que a gente também aborda. Pontos esses seriam a motivação, né, e o engajamento desses estudantes também de redes de escolas públicas. Outro trabalho seria de Ribeiro et al. Em 2020, né, com planejamento de experiências para o ensino remoto em tempos de pandemia. Assim como no nosso relato, a gente vê que houve sim a necessidade de se replanejar, né, do ensino presencial para o ensino remoto. A nossa metodologia ela foi dividida em 4 etapas. A primeira foi a necessidade desse replanejamento das aulas presenciais para o formato remoto. Os professores eram orientados a utilizarem ferramentas como o YouTube, Google Meet para as aulas remotas, né? A plataforma Google Classroom para o compartilhamento de atividades enviadas tanto pelos professores como os próprios alunos, e também o Google Form para a resolução dessas atividades. Posteriormente, a segunda etapa era a seleção, a escolha de uma ferramenta que atendesse a alguns requisitos mínimos para as aulas de programação em Java. Essa ferramenta ela deveria ser simples, né, de preferência que não fosse um aplicativo que possa rodar em dispositivos que não tem lá um grande desempenho. E com isso a gente teve aí a plataforma que na verdade é um site, o RPLT, onde os alunos ele têm a possibilidade de digitar o código, né, compilar, executar e principalmente compartilhar esse código feito durante as aulas de programação. Na escolha da ferramenta, posteriormente a gente teve aí a terceira fase, que foi a comunicação, né, a apresentação dessa ferramenta para os alunos. E, por fim, uma pequena capacitação, visto que a ferramenta ela não é complexa, ela é bem simples. E essa capacitação aconteceu por meio da ferramenta Google Classroom, né, e o próprio Google Meet. E, por fim, na última fase da metodologia, a gente tem a utilização desses tablets durante o ensino remoto, esses tablets que foram doados aí pela política pública, né, Ceará Conectividade, beleza? Aqui a gente tem uma imagem durante as aulas remotas e a ferramenta RPLT, né, e um slide aí de instrucional passado para os alunos durante as aulas de programação em Java. Para a gente conseguir o resultado dessa pesquisa, foi disponibilizado um formulário online com 8 questões, né? Participaram dessa pesquisa 32 alunos do primeiro ano, com a disciplina de Lógica de Programação, no segundo semestre de 2021, e bem como 35 alunos do segundo ano da disciplina de Programação Orientada a Objeto, no primeiro semestre de 2021. Uma observação que a gente fez nesse relato de experiência é que nem todos os alunos da turma responderam o questionário, visto que ele não era obrigatório. Esse formulário ele aborda alguns pontos importantes para o resultado desse relato de experiência. A probabilidade dos alunos frente a dispositivos móveis, né, o uso de outros dispositivos como o celular ou computador durante as aulas de programação, a motivação desses alunos frente ao uso de dispositivos móveis nas aulas, as vantagens e desvantagens de se utilizar um dispositivo móvel para aulas de programação e, por fim, a experiência e a avaliação desses estudantes frente a essa situação, né? A gente viu que grande parte dos alunos, sim, realmente tinha essa habilidade de utilizar dispositivos móveis e que alguns alunos também utilizaram o celular, né, durante as aulas de programação para programar. Um terço aí, quase que um quarto dos alunos também utilizaram notebook e desktop. Sobre o nível de motivação, a gente pode destacar que outros fatores que não são abordados nesse relato de experiência podem influenciar nesse resultado da motivação dos alunos, porque eles estavam estudando em seu domiciliar. Visto que em casa a gente pode ter muitas distrações, problemas com conexões, certo? Mas mesmo assim a gente viu aí que mais de um terço dos alunos estavam aí como ótimo e bom. Sobre as desvantagens do uso do tablet durante as aulas de programação.
um pouco mais de um terço disseram que não houve nenhuma desvantagem, né? Mas os alunos também relataram travamento durante o uso das ferramentas, dos aplicativos ou do dispositivo, e a falta também de um leque, né, uma maior oferta de aplicativos mais completos para programar. Sobre as vantagens, a gente pode destacar alguns pontos. A grande maioria, sim, reconheceu que houve agilidade, né, na entrega das atividades dos trabalhos, bem como a flexibilidade na utilização dessa plataforma, dessas ferramentas, para facilitar o envio do compartilhamento de código. Outros pontos também foram destacados aí, abordados aí pelos alunos, como portabilidade, né, a facilidade de digitação do código. Uma das desvantagens no slide anterior é que a tela do tablet ela é um pouco ruim para estar digitando os códigos. Os alunos também, quase que um terço, relataram isso. Sobre a continuidade da utilização do dispositivo, a gente vê que um pouco mais da metade dos alunos se manteram neutros sobre esse ponto, né? Mas que quase um quarto dos alunos disseram que sim, continuariam utilizando o tablet para programar, né? Fazer as atividades de programação em casa. E uma nota na escala de 5 a 10, né, dos alunos sobre as aulas de programação em Java. Acho que esse ponto aqui também ele pode sofrer influências referente ao ambiente que os alunos estavam, que é em casa, seu domicílio, problema de conexão, distração, enfim. E, por fim, se a adoção do tablet, né, desse dispositivo novo que todos os alunos tinham, foi uma alternativa para a gente diminuir os prejuízos do ensino remoto frente às aulas de programação. Né? A gente vê que mais de 90% dos alunos reconhecem Só mais um minuto. Foi uma alternativa. Beleza. Chegou aí nas considerações finais. Considerações finais, né? A gente vê que esse relato de experiência, ele trouxe, sim, benefícios. Os alunos reconheceram que teve, sim, produtividade e agilidade no compartilhamento de código, porém que a gente destaca também que houve desvantagem, principalmente no desempenho do dispositivo e no maior catálogo, né, de ferramentas para codificar. A gente espera que esse relato de experiência ele possa contribuir com estudos referentes à própria ferramenta, plataforma URPLT utilizada, né, bem como a adaptação da metodologia que a gente viu aqui como um ensino híbrido e algumas pesquisas referentes também ao estudo, né, o ensino domiciliar nesse contexto. Sobre isso. Valeu no tempo aí, Cláudio, obrigado. Parabéns pelo trabalho, obrigado por compartilhar aí com a gente. Pessoal, quem tiver perguntas, você pode escrever no chat ou levantar a mãozinha aqui, certo? Enquanto não chega uma pergunta, eu tenho algumas, Cláudio. Como é que está o modo de ensino atualmente? Tem ainda alguma coisa remota ou voltou 100%? Tem híbrido? Como é que está essa mudança aí? Atualmente aqui no estado de Ceará, a gente enfrentou um período de chuvas e a gente tem muitos alunos que são da zona rural. E aí o governo do município, não só aqui no meu, como outros, fizeram alguns decretos e a gente estava tendo aulas até meio-dia. Então, continua ainda a gente tendo uma parte de ensino híbrido. Porém, referente ao período que era da pandemia, que era totalmente domiciliar, a gente não tem, certo? A gente também, eu como professor ainda dessa instituição, ainda solicitar aos alunos que em casa possam fazer alguma atividade, principalmente aqueles alunos que não têm o poder aquisitivo de ter um computador, de ter um notebook em casa, utilizar os tablets que são disponibilizados por esse programa do governo. E assim, o que tem em relação ao alcance da rede celular aí, atrapalha ou tem cobertura suficiente para o pessoal trabalhar? A gente tem alunos de distritos, certo? Onde podem ser algumas operadoras diferentes aqui da sede. São chips com tecnologia 4G. Eita, Cláudio, desculpa, a Aline fez um pedido para parar o compartilhamento de tela aqui. Mas continua, desculpa. Pronto, estou parando aqui. Okay. Então, o governo ele manda chips também que pegam outras operadoras para esses alunos dos distritos. Porém, a gente vê que os alunos que são realmente da zona rural, onde não há o alcance da área, né, são prejudicados quanto a isso. Mas a grande maioria ainda consegue ter aí um ponto de internet em casa. Legal. E tem alguma outra disciplina além dessa que vocês usam essa abordagem que parece bem interessante? Hoje em dia tem muito serviço na nuvem, né, de compilador de linguagem, de ambiente de execução. Porque essa ferramenta ela não é só feita para tecnologia Java, né? Você pode codificar em Python, em PHP, em JavaScript. Então, outros professores, eles utilizam também essa ferramenta para os alunos poderem fazer atividades, né? Inclusive, o que eu notei? Os alunos gostaram bastante dessa ferramenta pela simplicidade dela, né? E a gente, no nosso laboratório, a gente tem umas máquinas que elas estão com mais de 10 anos de uso. Então, dá aquelas
travado. O pessoal prefere, às vezes, estar codificando na plataforma RPLT, que é bem mais leve, roda ali no browser, no navegador, do que estar utilizando até mesmo um VS Code, um NetBeans aí para poder programar. Ah, que legal. Realmente é bem mais levemente. Tem menos recursos, mas também é mais rápido, né? Mas dá de conta para o básico, né? Agora, quando a galera for ver disciplinas mais avançadas, realmente aí não vai dar suporte mesmo, não. Não, mas é legal. Isso para aprender a programar, de fato, é um ambiente bem produtivo, isso daí. Poxa, legal. Gente, alguma pergunta aí? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa também na mesma direção, o que está acontecendo na sua instituição? Posso fazer uma pergunta aqui, Kevin, rapidinho? Por favor, fique à vontade. Oi, Cláudio. Primeiro, parabéns aí pela apresentação, tá? Na verdade, eu fiquei em dúvida, só para entender como é que funcionava, por exemplo, em relação às atividades que vocês passavam para os alunos, né? Geralmente era mais individuais, em grupo, vocês procuravam fazer algum tipo de dinâmica, né? Porque tem essa questão do remoto, né? Do engajamento, das pessoas se conhecerem umas às outras. Como é que funcionava, né? Para tentar, talvez, motivar um pouco a troca, né? Entre os alunos durante a disciplina. Pronto. A gente tanto tinha as atividades individuais que também possibilitava eles fazerem em dupla, trio, né, por meio aí do próprio WhatsApp. Eles criavam um grupo. A gente lançava um desafio e a ferramenta, ela, além de compartilhar código, você pode inserir editores. Eles podem estar editando no mesmo código ao mesmo tempo. Então, isso possibilitou que eles pudessem trabalhar, né, em grupo, em equipes, né. Então, é uma ferramenta bem legal. Bacana. Legal. Gente, alguma pergunta mais? Bom, então, Cláudio, eu agradeço em nome, né, da organização aí por essa contribuição aí que você trouxe para o evento, né? O evento acontece graças à contribuição da comunidade, né? Então, parabéns mais uma vez. Obrigado. Então, pessoal, um abraço. Umas palmas virtuais aqui para o Cláudio. E eu vou pedir agora para que o pessoal do segundo trabalho, que é o Unexperienced Report of Remote Teaching about the IT Leadership Course, a Practical Approach, que é da autoria de Marina Rocha, Gabriela Dias, Gilberto Júnior de Oliveira, Jorge Luiz, Matheus Andrade e Jacilane Rabeiro. Vai ser apresentado por Marina Rocha, não é isso? Isso mesmo. Todo mundo está conseguindo ver minha tela? Sim. O áudio tá bom? Tudo certo. Show. Boa tarde, pessoal. Sou a Marina, sou mestranda em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Ceará. Vou apresentar o trabalho intitulado como Relato de Experiência de Ensino Remoto sobre o curso de Liderança na TI, uma abordagem prática. Então, a engenharia de software, né, ela é uma área que visa uma maneira muito sistêmica do software, né, muito preocupada com a especificação, com o desenvolvimento, com a criação e o teste desses softwares. E os professores no ensino de engenharia de software, eles visam ensinar os estudantes habilidades, skills, competências, métodos e técnicas, né, e práticas de desenvolvimento de software, que permita que os alunos eles possam aplicar soluções, né, resolver problemas de diferentes contextos. E baseado nas diretrizes curriculares da SBC, espera-se que esse ensino de computação ele ofereça, além do conhecimento teórico visto nas salas de aula, oportunidade que os alunos eles desenvolvam habilidades práticas necessárias para sua formação profissional na área de TI. Partindo disso, né, foi planejado e executado um curso voltado para as necessidades relatadas dos estudantes, com o objetivo de expandir esse conhecimento através de uma abordagem prática, né, levar o que os alunos aprendem na teoria para uma abordagem, exemplos práticos sobre liderança na TI através de um curso com abordagens reais que são trabalhadas em diferentes contextos. O projeto Learn Lab ele foi criado em 2020, é um projeto da UFC do campus de Russas, é um projeto de extensão, pesquisa e incentivo à permanência, com foco na realização de serviços, tanto em prol da capacitação do meio acadêmico, quanto em prol da sociedade, através das ações de extensão, né, voltado também para o mercado de trabalho. O projeto tem 4 pilares, que é a gestão do conhecimento, a liderança,
a inovação e a engenharia de software. Para essa pesquisa, a gente seguiu 4 passos, né? O planejamento, os facilitadores, a empresa parceira e a divulgação. Todo o planejamento do curso, né, foram feitos através de reuniões com os membros do projeto para discutir o plano de ensino, de que forma seria a abordagem do curso, todo o planejamento, a divulgação, e posterior a isso, realizou-se uma pesquisa na plataforma Udemy em busca dos principais tópicos que estavam sendo relacionados à liderança, né? O que estava em alta, em voga, de conteúdos relacionados a cursos sobre liderança. A ministração desse curso deu-se pelos alunos de engenharia de software da UFC do campus de Russas, onde lá dentro todos os palestrantes eles tinham experiências prévias e mais especialistas em lideranças. A comunicação aconteceu via e-mail inicialmente, né, para entrar em contato com os alunos com os participantes do curso. Primeiro foi liberado um formulário de inscrição, depois foi, né, feito esse contato por e-mail para confirmar as inscrições. Posteriormente foi feito um grupo no Telegram para melhorar a comunicação com esses alunos inscritos. A gente fazia uso do Meet, né, como chat de plataforma de vídeo para a execução das aulas, e o Instagram como um meio de rede social para aumentar a interação e o engajamento com os alunos. Os materiais utilizados, né, as aulas eram síncronas, mas ficavam gravadas e disponibilizadas no YouTube do canal do Projeto LearnLab, tanto para os alunos que não eventualmente chegassem a faltar na aula, quanto também para termos de revisão posteriormente, né? Os slides eram todos expostos no grupo do Telegram, após a execução da aula, e também a gente fez uso da plataforma Kahoot como forma de exercícios de fixação e para melhorar essa interação, né? Levar uma gamificação para a execução do curso. A avaliação do curso foi feita a partir da entrega final, que foi a criação de um protótipo de um site para o projeto, foi disponibilizado toda a documentação de requisitos, como o objetivo principal do curso era instigar a liderança, né, a liderança deles nessa criação desse sistema, desse protótipo. A gente já disponibilizou documentos de requisitos, foram utilizados alguns critérios de avaliação, como corretude, completude, clareza, criatividade, mudança e interação, que também foram definidos no planejamento pelos facilitadores. E, posteriormente, teve a apresentação do projeto final, a fim de promover discussões, né, resultados, também falar um pouco sobre lições aprendidas e passos futuros. Aqui eu listei todo o plano de ensino do projeto, mas dá para ser melhor visualizado detalhadamente no artigo. Aqui alguns dos temas, né, em cada aula que foi abordado. O público-alvo dessa pesquisa foram os estudantes da UFC de Campos de Russas. A gente teve no total 39 inscritos, sendo 36 estudantes do campus, 23 do curso de engenharia de software, 13 do curso de computação e 3 de instituições externas. O curso foi feito de forma online, remoto, né? Então permitiu também, apesar do foco ser os estudantes da UFC de Russas, permitiu que outros estudantes também de outras instituições fizessem-se presente no curso. As aulas remotas, como falei anteriormente, foi através da plataforma Google Meet, a gente utilizando o Kahoot para a fixação do conteúdo e depois disponibilizando a aula no canal do YouTube. Os resultados, a gente teve 3 passos. A primeira foi a realização e execução do curso. O segundo foi a coleta de dados através de um formulário. E a terceira foi a análise desses dados coletados no final do curso pelos alunos. A partir da análise desses dados, a gente avaliou de forma qualitativa e quantitativa essas respostas que vieram dos alunos. Na qualitativa, a gente pôde obter os pontos positivos do curso, que aqui eu trouxe destacando para o exemplo de situações reais, a didática dos instrutores, a experiência dos instrutores, a forma de ensino atrativa foram listados como pontos positivos do curso pelos alunos.
Nessa rede, a gente pode ver o conteúdo que foi abordado no curso, de acordo com o plano de ensino, né, gestão do conhecimento, inteligência emocional, precificação, os tipos de liderança. Na percepção dos conceitos de lideranças aplicados, tem listado as lideranças que os alunos perceberam que iriam usando ao longo do trabalho final e que foram explicadas previamente nas aulas, né? A liderança autocrática, carismática, o conceito de comunicação não violenta. Nas dificuldades dos alunos, a gente pode ressaltar a participar das aulas síncronas, devido também a uma questão que eles relataram do horário, que era feito no horário noturno, para não chocar com as aulas, mas mesmo assim tem toda a bagagem do dia, muitas vezes eles estavam cansados, a organização pessoal do tempo. Também tem a rede de sugestões de melhorias, né, que foi listada, aumentar a duração do curso, mais atividades práticas, todas as aulas síncronas. Na quantitativa, a gente ressalta, em relação ao conhecimento, ao tipo de liderança, que 50% dos alunos, né, colocaram nível 1, que não lembravam o que era liderança, o tipo de liderança antes do curso, e aqui 37,5%, né, colocaram tanto para nível 4 quanto para nível 5, que após o curso eles conseguiram lembrar os conceitos de liderança. Então, a gente vê aí uns dados expressivos com a execução do curso. E aplicar na prática antes, 62,5% colocaram que nível 1, né, que antes do curso não conseguiam, e com a execução do curso, 37,5% colocaram nível 5. O nível de satisfação do curso, a gente teve 87,5% no nível 5 de satisfação e 12,5% no nível 4. Sobre o gráfico de dimensão de interesse, a gente pode destacar aqui, como eu descreveria as atividades do curso como muito agradáveis, que a gente tem 25% concordando e 37,50% concordando totalmente, então, né, dando para perceber que os alunos eles sentiram as aulas muito agradáveis. Em relação ao desempenho nas atividades, 37,5% colocaram que concordavam, estavam bem satisfeitos com o desempenho deles nas atividades, e 12,50% colocaram que concordaram totalmente com que estavam bem satisfeitos. E aqui, enquanto realizava as atividades, pensava no quanto gostei de realizá-las, 50% colocaram que concordaram e 50% colocaram que concordaram totalmente, mostrando que eles gostaram bastante de realizar as atividades. Chegamos nos 10 minutos, tá, Marina? Tá, só encerrando aqui rapidinho. Na competência, também deu para perceber que os alunos gostaram bastante. Pressão e tensão, eles não se consideraram muito tensos ao realizar as atividades do curso. E gráfico de escolha, eles concordaram totalmente, né, que fez as entregas porque discordaram totalmente, porque não tinha escolha. Os desafios encontrados foi principalmente por causa do ensino remoto, devido à conexão, o horário, né, devido ao cansaço, e a interação por causa do ensino remoto. E só concluindo, gente, como ponto positivo, o ensino remoto ele tem esse grande impacto no alcance dos alunos, a gente pode expandir, né, para outros alunos, mas dificulta um pouco na interação, devido a não estar ali, não ser ali presencialmente, né? É isso, essa é a equipe do projeto. Queria agradecer e pedir desculpa pelos minutos excedidos. E se alguém tiver alguma pergunta ou dúvida, estou à disposição. Obrigado, Marina. Olha, tem já algumas perguntas aqui. Vou aproveitar que eu estou com a fala e já vou fazer a minha pergunta. Não é abusar do poder aqui. Eu estava prestando bastante atenção, eu nem te avisei do minuto quando estava faltando um minuto, né, como eu fiz com o Cláudio, desculpa, porque coincidentemente ontem eu estava numa banca de TCC sobre soft skills, né, ou habilidades não técnicas, e uma das coisas que a gente estava discutindo é como trazer isso para estudantes, né, adquirirem isso ao longo da formação.
sem ter uma vivência prática, muito na prática. E eu achei bem interessante isso, de ter um curso de liderança, que os currículos da ACM de computação e de sistema de informação, eles estão falando em competências, né? E faz parte, né, de combinar competência técnica com essas não técnicas. Aí, né, tentando encurtar aqui para a minha pergunta, e como vocês mapearam, se é que mapearam, pessoas que não desenvolveram muito bem essa habilidade? Tem uma questão de perfil também, né? Nem todo mundo tem esse lado que a habilidade de liderança dá para desenvolver, mas é aquelas pessoas que não tem muito jeito, vocês perceberam, ou que dava para reforçar? Deu para identificar isso daí? Deu. A gente fazia o acompanhamento, né, das atividades e ao longo das aulas. Então, dá para ter esse feeling das pessoas que estão desenvolvendo um papel mais de liderança, porque a gente fazia o acompanhamento individual com as equipes, e também através do formulário. Né? Algumas comentaram que não se sentiam tão encorajadas a executar papel de liderança, que também é super compreensível. Né? Nem todo mundo vai ter o perfil, né, e desenvolver skill de liderança e podendo desenvolver outros skills. Mas foi dessas duas formas, no acompanhamento da gente mais presencial, mais perto, próximo das equipes, e também por meio do formulário. Beleza. Tinha um campo, né, perguntando para eles comentarem sobre isso. Legal. Aí as perguntas aqui, né? Quem lançou a primeira pergunta aqui foi Andrew, parabenizando pela apresentação e perguntando mais detalhes de como foi usado o Instagram para motivar os alunos. Pronto. O Instagram era a nossa rede social do projeto que a gente tinha mais engajamento com os alunos. E aí no Instagram dá para a gente usar a nosso favor, várias funcionalidades que eles disponibilizam. Então, a gente via o número de alunos que a gente tinha, que era predominantemente as pessoas de Russas, do campus de Russas. Então, a gente montou toda uma estratégia de utilizar temas que estavam em alta para fazer a divulgação do curso. Né? A divulgação do curso também foi feita via e-mail das coordenações, mas o principal foi o Instagram. Aí, Andrew, a gente utilizava estratégias, né? Colocava rios, fazia chamadas para os alunos poderem se inscrever no curso, fazia postagens semanais sobre lideranças, instigando a curiosidade deles. E depois a gente iria compartilhando um pouco do dia a dia das aulas, compartilhando conteúdo, mostrando, essa aula que a gente fez isso, né? Na apresentação final, a gente disponibilizava uns prints dos protótipos para as pessoas interagirem. Então, foi dessa forma. Não sei se ficou claro. Pronto, ele agradeceu aqui. Aí temos uma outra pergunta aqui de Raimundo Santos, que ele está falando, parabenizando pelo trabalho e perguntando se houve desistências durante o curso. Obrigada, Raimundo. Houve sim. O projeto, ele já... a gente já fez outros cursos também, com outras temáticas, e é até um ponto, assim, que a gente sempre tenta trabalhar em outros cursos, né? Porque sempre há desistência. Nesse, particularmente, Raimundo, eles alegaram que era pelo horário, apesar que o horário noturno foi um horário mais pedido, por causa que as aulas em russo são integral, são de manhã e de tarde. Então, muitas vezes o curso não dá para ser realizado nesse horário, porque tem o choque de horários, né, com as aulas, mas eles alegavam que muitas vezes chegavam cansados e acabavam não participando das aulas, às vezes tinham atividades das disciplinas que eles priorizavam fazer do que entrar no curso. Teve a questão do restaurante universitário, né, que os alunos dependem, e muitas vezes chegavam atrasados na aula. Então, teve esses fatores também que a gente mapeou, mas houve desistência, sim, no curso. E nessa época também, eles estavam um pouco já saturados do EAD, né? E aí também foi uma coisa bem complicada. Tanto que esse ano passado todos os nossos cursos foram presenciais, né, Marina? Só dando spoiler já. E aí a gente sempre tenta motivar eles, a gente dá bombom para quem faz pergunta, a gente dá pirulito, a gente dá pipoquinha para incentivar, a gente usa gamificação, que é uma forma de incentivar. Então, a partir disso, com os presenciais, a gente viu que o pessoal está
E também seguido, né? Tipo, intensivão, uma semana inteira, por mais que seja à noite, a gente consegue um maior engajamento e quase não está tendo desistência. Exato. Legal. Gente, tem um minutinho aqui ainda do tempo. Eu queria fazer uma pergunta. Eu vi que tinha uma menção aí para especialistas em liderança que vocês falaram. Então, eram pessoas de fora da universidade ou tinha um vínculo? Tinham vínculos na universidade e eram líderes de empresas júnior, no caso, também Scrum Masters, né? Atuavam como Scrum Master no mercado de trabalho. Então, eram pessoas que tinham essas experiências já com liderança. Ah, beleza. E esses alunos que participaram, que ministraram as aulas, eles tinham alguma experiência de mercado, então, ou eram essas pessoas que você falou? Eu era uma das... Era só alunos do projeto, aí a gente tinha experiência já em papéis de liderança, né? Tanto em empresa júnior, quanto no mercado de trabalho já. Ah, legal. Bom, gente, parabéns aí, né, Marina e Jacilane, né, agradecer pela apresentação aí de vocês, por trazer esse compartilhamento aí dessa experiência aí que vocês tiveram. E, em seguida, a gente vai ter o último trabalho dessa sessão sendo apresentado. O trabalho é intitulado Applying Remotely the Challenge-Based Learning Methodology in Undergraduate and Postgraduate Disciplines, de autoria de Andrew Costa, Carlos Lucena e Gustavo Carvalho. Vai ser o Andrew que vai fazer a apresentação aí. E fica à vontade, Andrew, pode começar. Olá, boa tarde, pessoal. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Como é que tá? Beleza, tá ótimo. Bom, vamos começar então. Primeiro prazer, pessoal, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Meu nome é Andrew, eu sou professor da PUC-Rio, Departamento de Informática. Como foi mencionado, né, a apresentação vai ser sobre um relato de experiência que é aplicando remotamente a metodologia do Challenge-Based Learning, ou CBL, em disciplinas de graduação e pós-graduação. Mas antes de começar, deixa eu fazer minha autodescrição, né? Eu sou pardo, eu tenho olhos castanhos escuros, cabelo preto, que está aos poucos ficando branco, né? Estou usando blusa verde e o meu fundo está embaçado, né, na cor bege, ok? Vamos lá, então. Para poder começar a falar sobre como é que foi essa experiência, eu preciso primeiro trazer o cenário que, de fato, aconteceu na época. Como vocês, né, a gente teve a pandemia, né, todos passaram por essa situação do Covid-19, e isso fez com que a gente tivesse que adaptar diversos cursos, né, de uma hora para outra, para conseguir dar continuidade no aprendizado dos alunos. E uma das preocupações principais que a gente teve foi a questão de manter a alta motivação dos alunos com essa mudança grande que acabou acontecendo. Em cima disso, a gente viu como oportunidade utilizar a metodologia do Challenge-Based Learning, que eu particularmente tenho experiência desde 2014 aplicando na instituição da PUC-Rio. Inicialmente, eu apliquei em uns programas educacionais que a gente organiza lá dentro, onde é um formato meio que de estágio, 20 horas semanais, e os alunos eles aprendem a desenvolver soluções utilizando diferentes tecnologias. E, a partir dessa experiência, eu comecei a levar para alguns cursos, algumas disciplinas tanto de graduação como de pós, que eu também ofereço na própria universidade. Para quem não conhece a metodologia do Challenge-Based Learning, é uma metodologia que, primeiro que na literatura, tem vários relatos, principalmente presenciais, de experiências, mas remoto a gente não vê tanto, é muito difícil de você encontrar experiências que falassem sobre a aplicação do CBL totalmente de maneira remota. A metodologia é uma metodologia que surgiu em 2008, e ela basicamente oferece um framework, né, em 3 etapas principais, como eu estou apresentando aqui para vocês, que é engajamento, investigação e atuação. A primeira etapa de engajamento, ela procura fazer com que alunos, né, que vão participar de desafios, como o próprio nome fala, challenge, né, eles possam se engajar, ter uma relação com a vida deles, de alguma maneira, né, encontrem um vínculo para se sentirem cada vez mais engajados nesse processo de aprendizado a partir de uma experiência prática, que seria o desafio. A investigação, ela traz a fundamentação, né, necessária para você poder propor alguma solução, e para você propor uma solução, você tem que identificar um conjunto de perguntas que são aquelas perguntas essenciais para serem respondidas para que você consiga propor alguma solução. E até o termo original que ele usa para essas perguntas norteadoras são guiding questions.
E a atuação, ela é, de fato, a situação de que você desenvolve, faz a implementação, implanta, para que a solução possa, de fato, ser utilizada. As disciplinas que eu acabei trazendo o CBL aplicando, a de graduação foi de qualidade de software e a de pós-graduação é projeto de sistema de software. Falando mais a fundo sobre qualidade de software, que foi em 2020.1, exatamente quando aconteceu essa virada, né, pessoal, de ter o lockdown, de todo mundo começar a trabalhar de maneira remota, a disciplina teve 22 alunos, sendo 17 homens e 5 mulheres. Essa aqui é a visão geral dos tópicos principais de aprendizagem da disciplina que a gente ofereceu. Então, é importante ressaltar que tanto a de qualidade de software como a de projeto de sistema de software tiveram 2 professores, as disciplinas, tá? Cada uma. E sobre os tópicos, a gente começou a falar de maneira geral sobre o entendimento da área de qualidade, o que era esse conceito, falamos sobre requisitos funcionais e não funcionais, documentação de código, a relevância de nomear artefatos, diferentes artefatos que fazem parte de um projeto de desenvolvimento, modularização, teste de software, debugging, controle de versão e riscos em projetos de desenvolvimento. A abordagem que a gente seguiu para essa disciplina em particular, a gente decidiu fazer um esforço adicional, eu e o outro professor, para fazer vídeos de qualidade que pudessem servir como referência realmente para que eles pudessem consumir, né, sempre que para poder entender os conteúdos que seriam apresentados. Organizamos uma série de encontros, né, calls, organizamos fóruns para dinâmicas, chats, e-mails, usando como plataforma principal para compartilhamento de conteúdos o Moodle, né, tanto para a qualidade de software como PSS, que eu vou comentar mais à frente, né, e desafios foram oferecidos para os alunos para ajudar nesse processo de aprendizado. Para relacionar a metodologia com a disciplina, um dos primeiros vídeos que foram oferecidos aos alunos explicava a metodologia CBL e já vinculava a metodologia com o que era o objetivo da disciplina. E a gente trouxe a ideia de um desafio, que era a nossa disciplina, que era, de fato, fazer com que os alunos pudessem conhecer boas práticas, boas recomendações para desenvolver softwares de qualidade. E aí, pensando nessa relação, no próprio vídeo, a gente procurou já deixar bastante claro que era importante pensar, né, em tópicos que faziam parte desse contexto grande de qualidade de software, e para cada um desses tópicos de aprendizagem, que foram aqueles que eu comentei no início, é importante pensar em perguntas que são fundamentais para serem respondidas para lidar com o desafio que foi comentado anteriormente. E aí é claro que uma série de discussões foram fomentadas, inclusive para poder ter uma aproximação e uma troca interessante entre os alunos. Para poder exemplificar um tópico de aprendizagem, que é a documentação de código, algumas perguntas, né, iniciais que a gente levou para eles para fomentar a discussão e que a gente usava nos vídeos criados por tópico de aprendizagem, algumas são essas aqui, como, por exemplo, o que é documentação de código, por que documentação de código é importante, como é possível documentar códigos, quais são boas práticas para a documentação de códigos. E, geralmente, o que a gente procurava fazer é dar margem para que eles pudessem pensar em outras perguntas sobre cada tópico, para fazer com que fomentasse essa autorreflexão, para eles poderem entender que, cada vez mais, né, fazendo novas perguntas, isso poderia ajudar no processo de aprendizado deles. 2 dos desafios principais aqui oferecidos nessa disciplina foram esses aqui. O primeiro foi gerar algum conteúdo que explicasse alguma boa prática de qualidade de software. Então, cada aluno teve essa possibilidade de gerar um conteúdo, né, e compartilhar com os outros. Todos os outros alunos deveriam dar feedback sobre esses conteúdos para tentar dar feedbacks positivos. Inclusive, teve um vídeo específico que eu procurei falar só sobre a importância do feedback, por que é importante, qual a relevância disso, por que é importante a pessoa gerar conteúdos, né? Isso como ajuda a reter conhecimento, e isso acabou sendo um ponto importante, né, para a experiência que eles tiveram no desafio ponto 1. O desafio 2 foi aplicar uma estratégia recomendada de desenvolvimento pensando sobre riscos que poderiam estar envolvidos em algum projeto de desenvolvimento. Então, essa foi um segundo desafio oferecido. E é claro que, seguindo a metodologia, ela traz muito a ideia dos alunos terem um momento de reflexão para poder pensar lições aprendidas, como é que foi a experiência em cada desafio. Então, para cada desafio, havia momentos desses de parada, de reflexão. E a gente recomendava alguns pontos para eles poderem pensar, como, por exemplo, como é que está sendo o aprendizado remoto deles durante aquele desafio. E muitas das informações que a gente coletou foi possível a partir de reflexões feitas a partir disso. Já entrando na segunda disciplina, que foi voltada para alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado, né, curso estrito sensu, foram 12 alunos, né, 8 homens e 4 mulheres, em 2021.1. Esses aqui são os tópicos principais considerados na disciplina. Foi o que é engenharia de software, a relação com prototipagem,
orientação a objetos, diagramas de caso de uso, sequência e classe, agentes de software, padrões de projeto, framework, linhas de produto de software. E eu coloquei desenvolvimento iOS porque a gente fomentou na disciplina que os alunos desenvolvessem para tal plataforma. Então, a gente aproveitou e trouxe todo o aprendizado de padrões, exemplos, né? Vários conceitos, né? Já atrelando, né? O desenvolvimento para a plataforma iOS, até para eles poderem ter uma experiência adicional de desenvolvimento. A abordagem que a gente fez, nesse caso aqui, diferente do anterior, que as aulas, né? Era o primário para poder ter o conteúdo teórico, a gente fez aulas síncronas de fato, ainda fornecendo vídeos de qualidade também, né? Isso também foi um esforço que a gente achou importante. Uma vez por semana, 3 horas a aula. Basicamente, a metodologia aplicada também foi CBL, como eu comentei, e foi oferecido um desafio grande, dividido em 2 partes principais. Esse desafio a gente trouxe no contexto de saúde, para eles tentarem prover visibilidade de dados de saúde a partir de pacientes hospitalizados, porque lá dentro da PUC existe um grupo muito forte, próximo de mim e dos professores, que desenvolve soluções tecnológicas para o contexto de saúde. Então, a gente decidiu fazer até uma parceria lá com os especialistas para poder servirem como PO, para tirarem dúvidas, né, sobre qualquer coisa relacionada ao contexto. Então, isso acabou sendo muito legal para eles, para trazer uma experiência mais prática. E a parte 1 do desafio, o foco principal foi fundamentar a ideia, prototipar, criar um diagrama de classes inicial para uma solução mobile. E a parte 2 é evoluir essa modelagem, pensando em framework de fato, né, e fazer o desenvolvimento de uma instância para poder ser apresentada no final do curso. Os pontos positivos e negativos gerais, né, que a gente identificou de maneira geral, claro que está mais detalhado no artigo, né? De positivos, a gente percebeu que os alunos, na sua ampla maioria, falou que as experiências práticas durante o período remoto foi muito importante para eles, principalmente tendo as mentorias e tempos adicionais que a gente acabou fazendo de acompanhamento, de conversa, para poder dar direcionamentos, né, do que poderia melhorar ou não em relação a cada projeto. O uso da metodologia CBL foi muito bem recebida pelos alunos, inclusive alguns deles já tinham tido a experiência, e eles falaram que isso ajudou, inclusive, a manter a motivação durante o processo, então isso foi muito legal. Desculpa, só que avisar que passou dos 10 minutos já, tá? Opa, beleza. Ter acesso a bons recursos, né, com qualidade de vídeos. Então, isso foi muito comentado pelos alunos, né, o esforço, né, de gerar esses conteúdos para eles poderem consumir. Não ter que se preocupar com mobilidade, isso foi um ponto levantado. A ampla maioria dos alunos de PSS, né, de Projeto de Sistema de Software, comentaram sobre isso. E ter diferentes meios para contratar professores, porque a gente sempre procurava dar vias diferentes de contato, caso eles quisessem, né, falar com a gente. E pontos negativos, manter foco e engajamento no aprendizado, né? Esses 7 da qualidade de software que comentaram, eles falaram que o CBL ele minimizou, mas ainda assim, né, naturalmente, né, foi um grande desafio, porque foi uma novidade trabalhar de maneira totalmente remota, então a gente imagina que para algumas pessoas foi muito mais difícil do que para outras. Alguns comentaram sobre se sentirem sobrecarregados com outras disciplinas e outras atividades, ausência de aulas presenciais, mais interações diretas, né, face-to-face, né, com colegas e professores, e parte de organização e planejamento de atividades, de maneira geral, tinham pessoas que tiveram bastante dificuldade, até para poder fazer o equilíbrio, né, com outras atividades que eles tinham. E aí, 3 pontos que eu só queria destacar rapidamente aqui com vocês, que acho que se destacam, sobre o uso do CBL. O CBL introduzido em aulas, em todas as aulas que a gente fez, para poder, de maneira mais natural, eles entenderem, até antes de participar de algum desafio, a gente percebeu que isso fez uma diferença, até porque a gente conversou individualmente com boa parte dos alunos, então a gente pôde receber esse tipo de feedback. Fornecer dicas de uso da metodologia, como, por exemplo, templates, exemplos, né, como aplicar isso culturalmente em um time, né? Isso também foi muito legal. Trazer técnicas de criatividade, né, sendo aulas de engenharia de software, mas trazer elas nesse contexto para poder ajudá-los a pensar em coisas novas para o projeto, para ajudá-los a evoluir. Isso foi algo também que a gente já procurou fazer, e isso foi um ganho, porque a gente trouxe técnicas de design thinking, e isso foi bem interessante. E é claro que as experiências práticas, como eu comentei. Sobre o segundo ponto, produzir materiais de qualidade, né? Isso realmente vale muito a pena, né? Pelo menos valeu muito para esses alunos. E esse tempo de mentoria adicional para conversar de maneira exclusiva sobre o projeto, de maneira específica, e deixar aberto, inclusive, para os outros poderem assistir, até porque, às vezes, uma dúvida também é de outro grupo. E, por fim, organização. Vários alunos, principalmente de graduação, tiveram problemas de planejamento geral, né?
para lidar com os diferentes trabalhos, das diferentes disciplinas, outras atividades que eles tinham fora. Então, eu acabei trazendo algumas técnicas, né, de planejamento, como o uso de técnicas ágeis, como quadro de Kanban, e a gente pôde ter relatos depois dizendo que eles usaram até para o restante do período da pandemia. Então, é muito legal receber esse tipo de feedback. Sobre considerações finais, para finalizar a apresentação, atualmente, né, na verdade, desde 2022.1, com o fim da pandemia, o fim desse período, né, de lockdown, melhor dizendo, a gente basicamente tem aplicado em disciplinas híbridas, né, de pós-graduação, né, principalmente a metodologia CBL, né, então tem vários desafios, né, e pontos novos que a gente tem descoberto com o passar do tempo. A gente tem experimentado muito formação de grupos nesse cenário, né, para poder entender como funciona da melhor maneira, como garantir que as pessoas, mesmo remotas, possam ter a melhor experiência possível, né, com aquelas pessoas que estejam presencialmente. A elaboração de recursos adicionais para ajudar no entendimento de engenharia de software, né, como poderia ser oferecido, talvez, templates ou documentações adicionais ou algum tipo de recurso que ajude no aprendizado dessas disciplinas, usando a metodologia, estando bem relacionado. Isso é um ponto que a gente tem percebido e sentido falta em alguns contextos. E, por fim, né, a gente tem, hoje em dia, levado o CBL para projetos reais de desenvolvimento, a partir desde 2014 com essas experiências. Tem sido muito legal e a gente tem percebido um baita impacto, inclusive recebendo feedbacks de empresas. Bom, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e estou aberto a dúvidas. Valeu, Andrew. Obrigado. Temos um pouco mais de 3 minutos para as perguntas do tempo que restou. E eu vou pular minha pergunta. Eu posso contactar a Andrew depois para fazer a pergunta que eu tinha. E vou passar aqui a pergunta de Rafaela, que parabeniza pelo trabalho e pergunta se você pode falar mais sobre as técnicas de Design Thinking que foram usadas durante o projeto. Claro. A gente principalmente tem levado 2 técnicas de Design Thinking. Uma que é o Brainwriting, que é uma técnica bem utilizada, né, inclusive em empresas também, e uma outra chamada de Lotus Blossom, né? E para vincular com o CBL, existem momentos na metodologia que você tem que pensar quais perguntas são importantes, por exemplo, em algum determinado contexto, que novas perguntas eu poderia, né, de fato, colocar como importantes, talvez, para serem respondidas e desenvolver uma solução. E essas técnicas, elas ajudam nesse processo, elas podem ser utilizadas para poder ajudar a identificar essas perguntas. Não só na fase de investigação, mas também na fase de engajamento, que tem mais detalhe dessa fase, e também a gente acaba utilizando e estudando como isso pode ser feito também nessa etapa. Então, eu acho que mostrar, né, como eles podem, principalmente, sair do zero, né, dar esse primeiro passo, a gente tem percebido que, principalmente alunos de computação e de exatas, às vezes eles têm um pouquinho mais de dificuldade, pelo menos no meu histórico, né, desde 2014, de dar esse primeiro passo, né, diferente do que acontece muitas das vezes com outros cursos, principalmente design, a gente sabe, né, que design a gente sabe que tem alunos que, de maneira geral, têm contato com isso, né, aprendem muito sobre técnicas de criatividade. Então, levar isso para os outros cursos e mostrar como isso pode ser efetivamente utilizado e útil para eles, a gente tem percebido que isso tem sido um ponto importante de impacto no aprendizado e eles têm utilizado bastante, mesmo depois das disciplinas. Beleza, Andrew. Bom, tem um restinho de tempo aqui. Então, a pergunta que eu tinha era ligada até com a pergunta que eu fiz na apresentação anterior sobre soft skills, né, habilidades não técnicas. Tu falou sobre dar feedback, falou da importância e tal. Então, isso repercutiu no grupo? Eles davam feedback uns aos outros? Como é que foi isso daí? Sim, eu acho que a primeira coisa é que muitos não entendem, né? Até a maneira como dar feedback, né, Kevin? Então, assim, existem algumas técnicas, né, que te ajudam, inclusive, né, a dar um feedback positivo, né? Então, eu acho que foi muito, principalmente nessa pegada. Primeiro, entender a relevância, né, de usar aquele tempo para compartilhar, como isso te ajuda no processo de aprendizado e que palavras, às vezes, e que técnicas utilizar para te ajudar nesse processo de feedback. Então, eu achei que era importante, né, em algum momento comentar isso com eles, e a gente percebeu que eles procuraram praticar bastante isso, né? Foi até legal, até a maneira como falar comigo, eles também começaram a utilizar, às vezes, essas técnicas também. Então, eu acho que faz parte do processo, né? E não tem como, eu acho, que deixar as soft skills talvez totalmente soltas, né? A gente acaba trazendo isso de alguma maneira, né?
nas disciplinas, porque a gente percebe que isso pode fazer muita diferença nos trabalhos que eles participam. Pô, legal, muito legal isso aí. Assim, eu defendo bastante o desenvolvimento dessas habilidades aí, que o mercado pede muito, né? Então, gente, temos ainda 10 minutos. A gente pode fazer perguntas aí para todos os autores aí. E assim, eu vou, né, enquanto não tem nenhuma no chat aqui, se quiserem também podem levantar a mão, mas eu vou lançar uma que eu fiz mais ou menos a pergunta para a Cláudia no início, mas aí eu vou fazer uma de forma mais ampla. Eu queria ouvir dos três aí, que era, todos esses trabalhos, eles foram desenvolvidos quando tinha o lockdown, né, que estava todo mundo remoto e tal, e agora, eu acredito que todas as universidades já estejam com as aulas presenciais. Aí, que aprendizados que vocês trouxeram dessas intervenções online, vocês trouxeram presencial, né? Que aprendizados foram replicados aqui? Agora, né? Aqui que eu falo é o agora das aulas presenciais. Bom, eu posso começar de repente, né? Assim, eu acho que a primeira coisa é que, assim, o Moodle, né? Ele de fato, acho que ele está presente mesmo nas aulas presenciais agora, né? Ele não estava antes como obrigatório tanto, né? Então, quando existe uma aula presencial, a gente sempre acaba utilizando hoje em dia o recurso, né? Principalmente porque a gente entende que pode acontecer algum tipo de imprevisto com alguém. Então, assim, a ideia de gravar aulas, de deixar isso, né, sempre disponibilizado para os alunos, para eles poderem reconsultar, isso não era uma prática que eu particularmente fazia, né, antes da pandemia. E eu acho que isso, de alguma forma, tem contribuído, né, para os alunos, mesmo presencialmente, exclusivamente presencialmente, poderem consultar e terem o aprendizado em relação a algum conteúdo. Valeu, Andrew. Na sequência aí, quem gostaria de... Cláudio, Marina? Posso falar. Assim, eu acho que a gente teve um aprendizado muito bacana, porque frente a essa situação, a gente vai buscar alternativa e a gente consegue se encontrar alguma saída. E que essa saída ainda reflete até hoje em dia, né? Porque, como eu falei, a gente ainda continua utilizando essa ferramenta, né? E a gente ainda tem bons resultados com essa ferramenta. E tentar fazer uma forma de ensino híbrido, né, utilizando algumas das metodologias que a gente utilizou no nosso relato de experiência. Então, mesmo com essas dificuldades, se a gente for buscar, né, a gente consegue sim encontrar alguma solução, embora ela não possa ser totalmente efetiva, mas ela ajuda a diminuir bastante os prejuízos que a gente pode ter aí com situações como a gente viveu aí na pandemia, né? Beleza. E Marina? Da nossa parte também, o curso foi aplicado em contexto remoto, e aí a gente vai buscando também, como os demais autores falaram, estratégias, né, de diminuir os impactos do ensino remoto. Tanto que algumas ferramentas que a gente utilizava no remoto e que foram muito bem aceitas pelos estudantes, a gente replica também nos cursos presenciais, que ajudam também, como o Kahoot, entre outros. Uma coisa que foi apontado lá no que Andrew estava apresentando era a questão do transporte, né? Não precisar se locomover e tal. E assim, eu percebo, eu não sei se vocês também vivenciaram isso, mas alunos de metade para final do curso evitam vir para a universidade aqui, pelo menos, né? Tem alguns trajetos na região metropolitana aqui que às vezes de ônibus demoram umas 2 horas e meia, o pessoal evita. E os de início de curso aqui estão mais na empolgação da vivência universitária, né, começando o curso e tal, e tem essa assiduidade maior. Então, esses cursos que vocês oferecem são mais para a gente que está no meio, no final do curso, no início? Eu acho que Cláudio talvez seja de início de curso, né? Tem algo parecido que acontece com vocês aí? Posso começar? O nosso, o de liderança, como skills, a gente não pediu nenhum conhecimento prévio. Então, tanto poderia participar alunos de início da graduação quanto do final. Mas eu creio que tem alguns, né, que precisem de um conhecimento mais técnico, e os alunos ingressantes na universidade, do primeiro, segundo semestre, talvez não podem participar ainda por causa das disciplinas mesmo, que eles não chegaram a ver ainda o conteúdo. Mas de liderança era bem aberto. E tem assiduidade, assim, não tem impacto na assiduidade, não, o pessoal vai. O pessoal vai.
Mas, só precisando, né, a gente, ano passado, como eu falei, nós demos 5 cursos, né? Dos 5, o último que nós demos foi de HTML com CSS, voltado mais para as turmas iniciais mesmo. E a gente percebeu essa outra questão mesmo, como o pessoal mais novato mesmo, então não teve nenhuma desistência, por exemplo. Foi o engajamento completo e foi um intensivão, foi de segunda a sexta, aula todos os dias de 18h30 às 21 horas, e eles estavam lá. E às vezes a gente era expulso pelo guardinha, porque a gente tinha que fechar, né, o laboratório, e eles não queriam ir embora. Deu para ver essa diferença, sim. No meu caso, de fato, assim, eu percebo que eu tenho uma visão um pouco parecida com a sua, Kevin, né? Que, de fato, os alunos, às vezes, né, se possível, ficar remoto, né, seria ótimo, até porque sabe que também no Rio, né, tem bastante trânsito também, né? E a mobilidade, né, não é tão fácil. Mas eu acho que é muito questão de perfil também de algumas pessoas, sabe? Porque tem pessoas que acho que se adaptaram muito bem também, né, ao remoto, né, e preferem, já que tem esse ganho de tempo, principalmente de mobilidade. Mas tem outras pessoas que, mesmo com a mobilidade, né, sendo um pouquinho custosa, ainda preferem presencialmente, porque acham que o face-to-face, né, é insubstituível, né? Então, assim, existem os dois gostos, né, as duas situações, mas eu acho que, de maneira geral, isso é mais comum realmente acontecer às pessoas que estão mais próximas de concluir o curso, até porque estão com uma cabeça já para mercado, trabalho, então acaba sendo um direcionamento diferente de quem está iniciando. Beleza. Concordo com suas palavras, muito parecido também com a realidade, mas eu notei que quando a gente voltou do ensino remoto, os alunos já estavam saturados também de estar estudando em casa, não via a hora de estar ali a cara, né, face to face mesmo na escola, né, e também de ter um suporte presencial em relação às dúvidas. A gente sabe que o ensino remoto acabou que a gente, até no nosso horário de descanso, os alunos procuravam a gente para tirar dúvida e tudo, então e sente mais seguro no ensino presencial em relação a isso, a esse suporte do professor de estar ali para mostrar como se faz, né? E eu percebi que eles estavam ansiosos demais, não aguentavam mais também estar no ensino remoto, né? Então, acho que é muito parecido com a realidade de vocês também. Foram 2 anos complicados aí, né? Bom, gente, a gente está chegando aqui, né, no finalzinho, não temos mais perguntas no chat aqui, então eu queria convocar aí o final da sessão, né? Temos a vinheta aí que vai aparecer já já, e a gente, né, finaliza essa sessão técnica número 12, né, sobre ensino remoto, do terceiro EduComp, o Simpósio Brasileiro de Educação e Computação. Foi um prazer estar aqui com vocês, parabéns para todos os autores e autoras que tiveram apresentando seus trabalhos aí, né? Sem a colaboração de vocês, né, não existe esse evento, né, que já está na terceira edição, um grande sucesso aí, né, virtualmente ainda, né? Esperamos que em breve presencial. Então, gente, muito obrigado. Vai ter ainda 2 sessões de laboratório de ideias, né, às 18 horas. Então, apareçam por lá. Obrigado e bom fim de evento para todo mundo aí.